Era um carpinteiro de mão cheia, viu? João Maria. Então, vamos lá? Ok. Então, vamos começar. Já está em 27 aí. Vamos começar. Então, nós vamos fazer hoje um treinamento sobre indicadores de desempenho com abordagem muito específica para os nossos indicadores. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui, tá? Para a gente não perder mais tempo. Agradeço a participação de todos. E espero que vocês compartilhem também seus aprendizados aí com seus pares. Ixi, Maria. Janela. Olha aí se vocês visualizam a apresentação. E eu vou passar também, eu quero depois que vocês me digam se passou, porque esse Teams está com problema. Vira e mexe eu passo e eles não passam. Vou passar aí. Vocês me dizem se passou, tá? Passou? Não? Não, ainda não. Vou voltar, vou interromper e vou novamente compartilhar. Ver se agora vai. Isso é uma coisa até que eu preciso que o TI depois me ajude para entender por que vira e mexe não compartilha. Compartilhei de novo. Visualizam? Sim. Sim. Agora passou. Agora tá passando. E aí eu quero começar esse treinamento falando exatamente de como seria o mundo se não houvesse gestão, né? Como é que ia se comportar o mundo, os indicadores, a saúde, o meio ambiente, os processos, os trabalhos, os pagamentos de salários, não tem gestão, né? Então, agora a gente está indo para um mundo que não tem gestão, né? E o mundo sem gestão, com absoluta certeza, ele seria caracterizado por desorganização, ineficiência, né, com consequências super negativas, porque gestão ela é fundamental e para o funcionamento eficaz das organizações, né, para que uma organização ela possa crescer, possa se manter, possa continuar no mercado, possa continuar relevante, possa evoluir, né, é necessário gestão. Mas vamos imaginar que a gente está no mundo sem gestão. Então, a gente sabe que o mundo sem gestão, ele traz desorganização e caos, né? Então, não existe processo. Cada um faz da forma que quiser, quando quiser, como quiser, não importa se o jeito que você está fazendo está certo ou errado, né? Então, a gente vai trazer caos e confusão para todas as operações diárias, as atividades básicas, elas não vão conseguir, né, ser executadas. A gente não vai ter estrutura também, a organização, ela não tem nenhuma estrutura, ela não tem gestão de nada, ela não tem nenhum departamento, ela não tem regras, né? Não tem horários para nada, não tem dia para pagar seu salário, pago se eu quiser, no dia que eu quiser, quanto eu quiser. Então, não tem responsabilidade, né, definida, então, assim, é um caos. Os recursos humanos, né, Suzana que está aqui olhando para mim, com o olhar, o terceiro olho dela, né? Funcionários super desmotivados, né? Porque não tem gestão de pessoas, se você não está satisfeito, problema seu, se vire, né? Então, vocês vão ser desvalorizados, porque ninguém está preocupado com sua performance, seja ela positiva ou negativa, vão ficar desmotivados, vai haver também um aumento de rotatividade, perda de talentos, né? E isso vai afetar quem fica, porque começa a ficar com medo, inseguro. Meu Deus, será que a gente vai conseguir manter essa empresa, né, com um time que não está qualificado, não tem treinamento periódico, não tem gestão de treinamento, não tem gestão de horas, então tem gente que trabalha a hora que quer, tem gente que não trabalha a hora nenhuma, então, assim, não tem liderança, né, o líder, ele simplesmente não existe, né, a gente não se comunica com ele, tudo vai explodir aí, tem DI para conferir, ninguém confere, tem que registrar, ninguém registra, CMS tem horário para poder pagar, ninguém paga, né, hoje mesmo são 1h15, eu nem fiz os pagamentos ainda, porque eu já estou incorporando essa questão aí do caos. E quais as consequências econômicas, né? A gente não ia conseguir otimizar recurso,
ia ter desperdício financeiro e operacional, prejuízos, ia chegar um momento que ia ter falência, incapacidade de competir no mercado, porque a gente também ia perder clientes, que os clientes estavam insatisfeitos, né? Ficariam, digamos assim, insatisfeitos, porque a gente não tem gestão de nada, eu preciso mandar a performance do cliente, eu não mando, eu tenho que analisar os meus resultados para poder performar melhor, eu não analiso, tudo que está ruim, ruim mesmo fica, o que está bom eu não sei o que é, então também não repito, então é um caos total. Em resumo, o mundo sem gestão seria um ambiente caótico, onde a desorganização e insatisfação de funcionário, de cliente e a ineficiência econômica seria predominante. Então, com isso, eu quero dizer para vocês que a gestão ela é essencial para assegurar que as operações sejam realizadas de maneira estruturada e eficiente, garantindo assim o sucesso das organizações. E aí, quando eu falo de gestão, gente, isso eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Eu tenho dito muito para o meu time, eu acho que eu já falei para a exportação também, e recentemente eu passei um e-mail falando que o mundo, né, ele mudou, e ele mudou muito, ele teve uma virada de chave agora em 2024. Então, não adianta você ter o melhor caminhão do mundo, mais moderno, mais maravilhoso, rastreável, se você não faz gestão dos seus carregamentos, se você não controla prazos, se você não sabe prazo de armazenagem, se você não sabe demurra, se você não sabe se tem que desovar ou ovar, se você não conhece a operação do cliente, não faz a gestão dela, porque também não basta saber sem que a ação vai saber. A mesma coisa vale para o internacional. Se a gente não basta só contratar o frete internacional ou o frete marítimo, a gente precisa ter gestão, monitoramento da entrega, dos prazos, das negociações, da necessidade do cliente, da satisfação do cliente. E aí a gente não é diferente para importação e exportação. Né? A exportação, recentemente eu comentei, a nota fiscal ela alimenta a DUI, ela preenche praticamente toda a DUI. Quem emite a nota fiscal é o cliente. A gente tem que verificar, que validar. O que é mais importante? A gente tem que fazer a gestão. Tem que fazer a gestão do desembaraço, tem que fazer a gestão quando o processo é especial, buscar alternativas, encontrar soluções. O mesmo vale para a importação. Significa dizer que sua competência técnica, que sempre foi a coisa mais importante para você, ao longo da sua existência profissional nesse mercado, ela sozinha não é mais suficiente. Ela não é nem 50% do processo. Porque o processo, ele ganhou uma inteligência e uma autonomia tão grande, eu diria que para 80% dos processos, principalmente aqueles que são repetitivos, vêm da mesma origem, é o mesmo produto, a mesma classificação, que ou você aprende a fazer gestão, aprende a analisar seus resultados, a monitorar, a propor ações, ou a gente vai ficar para trás no mercado. Todos os meus contratos maiores, atualmente, está no escopo de atendimento à gestão do processo. Não é mais só desembaraço aduaneiro de importação, de exportação, ou transporte rodoviário internacional. É gestão. Inclusive, ontem eu tive uma reunião lá na Unigel, e Daiana falou assim, eu quero que você revise sua proposta e inclua a gestão. Então, hoje o cliente quer que eu faça a gestão do processo dele, desde do contato com o fornecedor, até a gestão do embarque, ao trânsito da carga, a chegada aqui, o desembaraço e a entrega fiscal. Esse é o contrato da Braskem. Esse é um contrato de um bid que a gente está participando. Essa é uma demanda atual da Unigel. Significa dizer que ou a gente cria ferramentas, competência e esse olhar crítico para o que eu estou fazendo, ou eu não vou conseguir concorrer para atuar com essas grandes empresas. Aí eu vou ter que trabalhar com as empresas menores, que ainda não chegou a hora delas de ter essa demanda. Ainda são empresas que a coisa ainda está muito na gestão braçal, que eles não estão muito preocupados com isso. Mas as grandes empresas, as grandes organizações, elas estão gritando. E esses contratos, eles são tão importantes, porque o que vai acontecer? Eu estou participando agora de um bid, que ele é muito grande. Se por acaso
ele fecha com uma empresa e essa empresa integra o sistema dele, absorve toda essa parte de gestão de forma assertiva, tem um time que tem uma análise crítica legal, que consegue fazer um bom diligenciamento do processo, sabe quando essa empresa vai fazer outro bid ou vai mudar de prestador de serviço? Nunca. No transporte rodoviário, a gente consegue, às vezes, eu vou dar uma carga para você transportar, para ver. No internacional, da mesma forma, eu vou cotar você e vou avaliar. Mas na parte do desembaraço aduaneiro, a gente está vivendo um momento crucial, porque a gente já pode ter uma ideia, porque hoje a gente tem clientes que estão conosco há mais de 20 anos. E se a gente estiver prestando um bom serviço, conseguir integrar o sistema dele, fazer uma boa gestão do processo, provavelmente eles não vão mudar. E isso não é diferente com o cliente do nosso concorrente. Então, significa dizer que a gente vai ter muita dificuldade de ampliar a nossa rede de clientes se a gente não se enquadrar nesse novo momento que se chama gestão, automatização, inovação do processo. Tá certo? Então, ficou tão ruim aqui, eu não sei nem o que é que está escrito aqui, deixa eu ver. Qual é o meu papel nessa engrenagem? Descompartilhou, foi? Oh, my God. Peraí. Sorry. Tá. Eu entendi, Valéria, tudo que você falou. Mas qual é o meu papel? O papel de vocês é essencial. Porque eu sozinha não vou conseguir colocar essa engrenagem para rodar. Notem ainda a figura que tem várias pessoas, cada uma segurando, e é só uma amostra pequena. Aqui a gente tem uma gama de áreas, né, que envolve financeiro, comercial, qualidade, importação, exportação, RH, que essas pessoas que fazem girar essa engrenagem, que fazem com que isso aconteça. Hoje, por exemplo, nós recebemos um questionamento da Mineração Caraíba, do Grupo Aero, que a gente nunca tinha recebido antes. Eles tiveram uma auditoria interna lá, e foi questionado na auditoria como a Ômega fazia gestão da legislação, né, que tem relação com o tipo de serviço que... E aí eles listaram numa planilha as portarias e instruções normativas e estão pedindo que a gente evidencie e informe se a gente tem gestão sobre aquela legislação ou não. Como é o nome disso? Gestão. Né? Por quê? Porque ele quer garantir que a gente não esteja usando uma norma obsoleta. Porque ele quer garantir que no futuro, se ele tiver uma auditoria da Receita Federal, do Secretaria da Fazenda, seja lá quem for, que não vai ter nenhum furo. Então, ele está pedindo e cobrando da Ômega evidência de gestão. Então, eu quero dizer que está se afunilando. A gente está chegando num momento que a gente não vai ter mais solução. Ou a gente se enquadra, ou a gente morre. Essa semana eu até postei um vídeo de Jorge Castro, que deram curso para vocês de indicadores de desempenho, que ele disse, ou você muda ou você morre. Né? Eu até coloquei lá na Ômega. Então, o papel da análise das pessoas nesse indicador de desempenho, ele é fundamental para garantir que essa avaliação seja eficaz e que a gente possa promover melhoria. Não é a avaliação de indicadores, o levantamento de indicadores, ele é para promover melhorias, para melhorar nosso processo, para melhorar nosso... Eu estou aparecendo aí na tela o processo... Meu Jesus, todo mundo ficou calado, né? Eu estava esperando você concluir a... Gessimor, avec Farhoff. De novo, de nuevo. Tá aí? Agora? Pronto. De novo, nós aí na engrenagem, que tá na ponta aqui é Maurício, ali naquela quadradinho sou eu, Rosi, que eu estou usando aqui de capacete laranja, né? Enfim, a gente precisa se enxergar nesse contexto. Qual é o meu papel, onde eu estou, qual é o meu lugar, o que eu tenho que fazer, por que eu estou aqui, por que eu tenho que fazer isso. Eu quero que vocês questionem mesmo, real. Então, a análise de indicadores de desempenho não é uma tarefa administrativa que requer a participação ativa das pessoas, não é somente isso. Né? A análise de indicadores de desempenho envolve
a colaboração, né, o engajamento, o envolvimento naquilo ali, para que a gente possa ter resultados e ações que sejam motivadoras, que você, pô, que massa, a gente fez essa análise aqui e trouxe uma melhoria excelente para o meu processo. E aí você se compromete com aquela mudança, com aquela melhoria, porque cada vez que a gente promove uma mudança e que essa mudança reflete em benefícios, a gente fortalece a credibilidade da minha ação naquela mudança. Mas se você não muda nada, se você não faz nada, e se você continua no mesmo caminho, no mesmo passo, né, vai caindo também no descrédito. Portanto, eu acho que a gente vai chegar um momento que a gente vai sair desse oceano vermelho, né, se é que eu posso usar essa analogia, e aqueles que se tocarem vão, de fato, para o oceano azul, onde eles vão conseguir se perpetuar, evoluir, crescer, ter mais ganhos, ter melhores salários, ter melhores condições, porque ele vai conseguir ser mais produtivo, mais assertivo, mais comprometido com o seu processo. Então, por que eu estou fazendo essa análise, né? A gente precisa muito desse despertar, né? Indicador de desempenho, gestão, monitoramento, a avaliação, mudança, análise, é uma coisa que a gente luta há 22 anos com a Ômega, né, com o time da Ômega, e para que vocês tenham esse olhar crítico, para que vocês potencializem a perspicácia, o feeling, né, pô, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui tem melhoria a fazer, isso aqui não tem. Então, é muito importante isso. Então, eu preciso que vocês questionem por que eu estou medindo isso, para que mesmo que eu estou fazendo essa medição. Esse resultado, eu tenho gestão sobre ele, eu posso mudar com a minha ação, eu consigo mudar esse resultado, ou eu não tenho ação nenhuma? O que é que eu posso fazer, o que é que eu posso gerir para melhorar o meu processo? Onde é que meu processo tem mais dor, tem mais gargalo, tem mais demora, tem mais peso, tem mais desespero? O que é que eu posso fazer para melhorar ele? Para eu conseguir encerrar minha atividade 5 horas da tarde, tendo concluído 100% das minhas atividades daquele dia, para o cliente estar satisfeito, porque eu sei que vocês são comprometidos com o que vocês fazem, e que muitas vezes a insatisfação do cliente mexe profundamente com vocês, né? Nos desagrada, tira a gente dessa zona de calmaria e leva a gente para uma zona de estresse, de raiva, de descontentamento, que ninguém gosta de receber crítica negativa daquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes, você está dando o seu melhor, está fazendo o melhor que você pode, mas ainda assim não é o melhor para o cliente. E a gente precisa entender onde é que eu estou gastando energia desnecessária e onde eu preciso gastar, porque o meu resultado final não está sendo. Então, eu começo com um primeiro alerta. Nós, na segunda-feira, inclusive a exportação não sabe disso, mas a gente bloqueou o iBroker para abertura de novos processos na importação. E hoje, com o iBroker, a gente vai conseguir fazer uma gestão da alimentação, que não é uma coisa que eu pretendo sustentar por muito tempo, mas durante um período a gente vai fazer. Por quê? Porque se eu não alimento o meu processo, eu não tenho gestão, porque eu não tenho dados, eu não consigo fechar performance, eu não consigo avaliar meus resultados, eu não consigo fazer nada. Então, a alimentação do sistema, ela é essencial para que possa gerar dados para eu fazer a gestão. Já aconteceu aqui do cliente estar cobrando, por exemplo, uma gestão, uma performance, e a gente vai tentar fazer e ela está cheia de falhas, porque tem muitas falhas de preenchimento. Aí os resultados, eles não fecham. Então, eu vou estar respaldando a minha análise num resultado mascarado. Pode estar melhor, como pode estar pior do que eu estou imaginando, simplesmente porque não está alimentado. É preciso que você crie uma rotina para monitorar diariamente a sua gestão. Diariamente, você vai lá na Narval e puxa a sua performance. E aí vê lá como é que está o seu processo. Verificar se tem algum campo que está faltando, né? E isso você vai com os elementos diários e você olhando para aquilo ali, você vai ter feeling. Igual o feeling que você tem quando você puxa seu extrato bancário e vê que tem lá 200 milhões de reais. Você não tem um feeling quando tem isso?
O feeling, se você não jogou na Mega Sena, não jogou em nada, seu feeling vai ser, tem alguma coisa errada aqui, né? O mesmo acontece, já aconteceu uma vez comigo, que eu puxei meu extrato e estava 40 e poucos mil reais negativo. Eu também tenho feeling, tá errado. Tem alguma coisa errada, porque eu não comprei nada, não gastei esse dinheiro, então tem alguma coisa errada. Então, na medida que a gente vai todo dia monitorando aqueles resultados, você vai tendo feeling, você vai percebendo, pô, esse processo toda semana que eu olho, esse processo está parado nesse ponto. Todo processo desse que eu olho, o documento original está sempre atrasado. Aí você vai conseguindo identificar onde é que está o gargalo daquele processo e vai gerando essa sensação de que tá bom, tá ruim, precisa melhorar, pode, se eu não fizer tal coisa, vai piorar. Então, você vai criando uma relação com aquilo ali, e não esperar chegar no fim do mês, ou na primeira semana seguinte, dizer, nossa senhora, deu tudo errado, não consegui fazer essa gestão, perdi o prazo de devolução de container, não consegui fazer a gestão da entrega dessa carga, gerou um prejuízo financeiro para a empresa, né, da Demurge, porque o cliente sinalizou que a minha Demurge vencia tal data, e eu não fiz nada para devolver aquele container. Então, se a gente não tem gestão, a gente não vai conseguir realizar nem as tarefas básicas. E se você hoje faz tudo sem fazer essa gestão, você está em sério risco, o seu processo está em risco, e você está colocando a Ômega e o cliente em risco também. Então, a gente precisa realmente mudar esse olhar. Eu hoje saí para almoçar com Moisés, Rosi e Suzana, fomos almoçar no Quality aqui perto. E é muito legal quando a gente sai um pouco desse ambiente e compartilha, né, outras coisas fora. Eu percebo que a gente tem uma capacidade de receber aquela ideia, muitas vezes de propor outras ideias, vem coisas na nossa mente, porque a gente está relaxado, né? E aí, eu vou sugerir que vocês escolham uma vez no mês, reunir com o grupo, avaliar e compartilhar ações, ideias inovadoras, colaborativas. Você pode convidar alguém, esse mês é a importação, ela vai se reunir para avaliar o resultado dela, né, o conjunto que a gente teve do mês, e eu vou convidar, sei lá, Rosi, Valéria, Suzana, alguém de fora que você admire, confie, acha que possa trazer um olhar interessante para o seu processo, e transforme esse momento num momento agradável, e não em nada pesado, cansativo. Pô, ainda tenho que registrar daí, classificar a mercadoria, conferir declaração de importação e ainda fazer gestão. Não, gente. A gestão é o registro de DI, é a conferência da DI, é a velocidade que você executa determinadas tarefas, é a identificação de ferramentas para dar leveza ao seu processo e assertividade. Então, gestão, ela tem que estar na veia, no seu DNA, né? E ela tem que fazer parte do seu dia, todos os dias, a todo instante, a todo momento. A sua saúde, se você não faz gestão da sua saúde, eu hoje pedi uma pessoa para poder fazer uma escova no meu cabelo de manhã cedo, e ela me disse assim, ela é magrinha, e ela tá sempre muito elegante, eu conheço ela há mais de 15 anos e nunca a vi fora assim do peso, tá sempre com energia e tal, e ela virou para mim hoje e falou assim, Val, eu tô pré-diabética. Eu falei, minha Nossa Senhora, é mesmo? Ela falou, amiga, eu tenho uns 2 anos que eu não monitoro minha saúde, nada disso. Comecei a sentir algumas coisas, ela é jovem, né, só não é mais jovem que eu, mas ela é jovem, ela tem uns 30 e poucos anos, e ela disse, eu fui fazer agora, porque eu estava sentindo umas coisas e tal, e descobri que eu estou pré-diabética, que eu estou com colesterol alto, por quê? Porque ela não fez gestão da saúde dela. Todas as vezes que a gente não faz gestão de alguma coisa, que a gente não trabalha na prevenção, a gente vai trabalhar no BO, a gente vai trabalhar no problema, a gente vai trabalhar com doenças graves, né? A gente vai ter problema sério e grave. Essa semana também na academia, uma colega que é médica, se eu não me engano, ela é infectologista ou patologista, eu não sei. Ela disse assim para mim, Val, minha família, ninguém nunca teve caso de câncer. Esse ano apareceram 4 casos de câncer.
E aí, quando eu vi, são 4 irmãos dela, e ela disse assim, aí eu estava fazendo uma avaliação, eu nem sabia que existia isso, tem um estudo genético que você faz, que é um teste lá, X, que ela me disse que custa R$ 1.700, e se for detectado que você tem, da sua hereditariedade, o gene para aquele tipo de câncer, você pode trazer 4 pessoas da sua família para repetir o mesmo teste gratuitamente e fazer parte de um estudo. Gente, tem coisa mais maravilhosa do que você prevenir que você venha a ter uma doença grave, que eu sou testemunha de que não tem nada pior do que depois que a doença está ali, que ela é inoperável e que você só tem que apagar incêndio, né? Então, a gente precisa entender de uma vez por todas, e eu uso essa abordagem da saúde, porque eu acho que ela é bem fatalista mesmo, e ela é muito importante, porque se um médico, ele entra numa cirurgia, e ele não sabe se ele vai tirar o rim ou o fígado, ou ele vai operar o coração, se o procedimento da instrumentalização dos equipamentos, das pessoas que estão aí, não forem planejados e previamente identificados para aquela cirurgia, ele vai matar o paciente, ele vai operar o órgão errado, ou ele não vai fazer a cirurgia, e se aquela cirurgia significar que aquele paciente vai morrer sem ela, ele vai morrer, por quê? Porque ele não planejou, não fez gestão, não validou, não sabe que tudo tinha que estar preparado daquela forma que tinha que estar. Então, com saúde não se brinca. Então, é uma analogia importante. No comércio exterior, o que é que acontece? A gente perde cliente, a gente tem prejuízo financeiro, a gente não evolui, a gente não fica no mercado, a gente perde contratos importantes, a gente perde certificação, né? A gente deixa de ter liquidez e às vezes deixa de existir. A empresa não existe mais. Nossa, a Ômega era uma empresa maravilhosa. A Ômega era uma empresa maravilhosa. O que foi que aconteceu? O povo lá, tinha uma mulher lá, uma louca, que vivia falando negócio de gestão, e ninguém estava nem aí, né? Porque ninguém achava que estava tudo bem, pô, eu trabalho aqui há 20 anos, nunca recebi meu salário fora do prazo, nunca tive problema nenhum, né? Por que eu ia me preocupar com isso? Não é problema meu, isso é problema dela, de Lázaro e de Maurício. Vamos pensar um pouquinho nisso, tá? Um pouquinho, não muito. Vamos lá para a prática agora. Falei. Conseguiram se visualizar no ambiente do caos? Primeiro, cheguei no elevador para subir, o elevador não tinha manutenção. Eu falei isso uma vez aqui, né? O elevador abriu, eu estou indo para o 15º andar e simplesmente não tem elevador para subir. Ou eu entro no elevador e no meio o elevador para. E aí, por quê? Porque não teve manutenção, não tem gestão, a manutenção tinha que ser a cada, mensal. Já tem 2 anos que ninguém faz manutenção, os cabos estão oxidados e o elevador vai cair e você está dentro, porque alguém não fez gestão. Então, a gente precisa entender que ou a gente faz gestão, ou a gente morre. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer morrer, nem eu, gente. Eu luto pela minha vida todos os dias, tá? Então, vamos lá para a prática. Eu peguei alguns indicadores para que a gente possa avaliar se foi feita uma boa gestão daquele indicador, se os elementos que trouxeram promovem alguma mudança, né? Se eu passei pelaquele checklist que a gente, no apagar das luzes aí de 2024, nossa queridíssima Rosi, a loira da qualidade, né, propôs ali naqueles itens. E aí, o indicador comercial, perdas de clientes significativos, que era antes assim, significativo, querem dizer que é cliente grande, viu? Mas aí elas resolveram colocar neutros e outros, ou seja, perder cliente ninguém quer. Alguém aqui quer perder cliente por insatisfação? Porque quando a gente perde um cliente por insatisfação, não é só ele que a gente perde ele, a gente perde todos os que ele indicaria, porque a gente presta um bom serviço, e a gente ainda perde a propaganda que ele ia fazer no mercado da Ômega. E a propaganda negativa que ele possa vir a fazer, tá certo? E aí, em outubro de 2024, o comercial colocou, foram realizadas 8 manutenções no mês, com 100% de resultado positivo, ficando acima da meta estabelecida. Eles informaram o resultado do mês? Yes.
Eles informaram se a meta foi atingida? Sim. E eles não vão informar e destacar o motivo, porque a meta foi atingida, então não precisava dizer. Mas, assim, das manutenções realizadas, 4 foram através de visitas presenciais, onde recebemos diversos elogios para a atuação dos analistas responsáveis pela conta. As demais manutenções ocorreram via pesquisa de satisfação, e-mail, telefone e WhatsApp. Para esse mês, não tivemos pontos de melhoria citados pelos clientes. No qualitativo, superamos a meta estabelecida. E está aqui o resultado que está lá no Pentaho, né, que é o nosso dashboard. Onde foi que falhou aqui essa análise? Ela não aborda resultados anteriores. Porque quando a gente vê, tudo bem que aqui foi 100% de resultado positivo. Mas é muito importante a gente avaliar o cenário anterior, ou no mês passado, ou no mesmo período do ano anterior, porque a gente normalmente avalia se a nossa performance ela está melhor ou pior, comparando com algo. Não dá para eu dizer se minha performance foi boa ou ruim, se eu não tenho uma base de comparação. Então, aqui eu poderia, por exemplo, destacar que em outubro de 2023, tivemos 80% de resultado positivo, tendo alavancado esse resultado por tais e tais motivos. Ou eu poderia abordar em setembro, fizemos só 2 manutenções, tendo o resultado tal, distorcido pelo volume de manutenção, ou seja, trazer um cenário que promova alguma ação. Comercial, posso dizer assim, pô, eu fiz 8 manutenções no mês de outubro, né? Será que a gente tem quantos clientes hoje? Sei lá, 30 clientes. Eu não cheguei a fazer nem 20% dessa manutenção nesse mês de outubro, né? Será que eu não tenho que aumentar o meu volume de manutenção? 8 é muito baixo, né? Para a quantidade de clientes que a gente tem. Não, Valéria, mas mensal a gente faz com grandes clientes. Tá, grandes clientes são quantos que eu tenho? Tenho 20, eu tenho que fazer 20 manutenções mensalmente com esses 20 clientes. Nem que seja uma mensagenzinha do WhatsApp, nem que eu pegue um e-mail que o cliente passou e disse assim, time Ômega, vocês foram fantásticos na solução de tal processo. Pronto, isso aí é manutenção, é validação do cliente. Então, aqui, em relação a esse indicador, existem essas melhorias, tá? Parcial do ano, só para saber. A parcial, sim, também. A parcial do ano, o acumulado do ano. No ano de 2024, fizemos já 325 manutenções, tendo um resultado médio de X de satisfação, né? Estamos planejando para o ano de 2025 elevar o volume mensal, ou seja, se divertir com isso, com esses números, né? Trazer para esses números algo de positivo. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, até quando o cliente faz alguma reclamação de alguma coisa, essa também é uma evidência de que nós avaliamos e ele não tinha dito nada. Não, você está falando isso, mas a gente fez uma manutenção com você esse mês e você falou que estava satisfeito, que estava tudo bem. Ou não. Ou a gente pode dizer, pô, esse cliente daqui sinalizou essa insatisfação aqui, e no mês seguinte foi aberta uma reclamação com a insatisfação que ele sinalizou antes. Nisso evidencia falha no tratamento da reclamação de cliente. Ou seja, gente, isso é gestão, é analisar os dados, não é olhar e não fazer nada, não é pegar seu exame, o seu colesterol lá em cima, com todos os seus problemas de saúde, e simplesmente, ó, fechar ali, vou tomar uma hoje naquele bar, meu nome não é aquele que você gosta de ir. Jurerê. Ir para o Jurerê, ver esqueminha tocando dia de sexta-feira e comer ali tudo que você quiser, como se não houvesse amanhã. Não, gestão, gente, é para você promover mudança, para melhorar a sua vida, para evitar estresse, cobrança, prejuízo financeiro, para fazer com que o fluxo do processo ele siga o caminho dele. Pegamos aqui um indicador da exportação. Prejuízo financeiro do setor. Meta 0. Aí, na exportação, ele diz: durante o andamento do processo GRA 4024A, ocorreu um erro de preenchimento de DUI que gerou prejuízo de X, foi aberta a RNC, as ações corretivas estão lá descritas. Informar obrigatoriamente o resultado do mês.
ele não informa, eu botei aqui que está ok, mas se a meta dele é 0 de prejuízo, então ele já furou, a meta dele não foi atingida. Então o resultado do mês foi 1%, a meta dele não foi atingida. Se não foi atingida, qual foi o motivo? Está aqui o motivo. Ele destacou o motivo e ele destacou as ações vinculadas a essa não conformidade. Mas falhou aqui no destaque dos resultados anteriores e análise comparativa. Então, ele pode dizer, por exemplo, tivemos em 2024 1.087 processos, tendo sido registrado desvio em um único processo. Em 2023, no mesmo período, o volume de 1.164 processos, não tendo sido registrado nenhum desvio que gerasse prejuízo na Ômega. Podemos destacar também, em 2022, período que tivemos pico de processos de 1.806 processos, não tendo sido identificado nenhum desvio que gerasse prejuízo, né? E vamos investir no ano corrente em treinamento e reciclagem, mas há necessidade de revisar a rotina de conferência para impedir nova ocorrência. Por que eu falei isso? Porque lá na não conformidade, a ação corretiva foi treinamento e reciclagem. Mas o treinamento e a reciclagem só não vão ser suficientes, porque isso daqui foi uma falha de conferência, talvez, de um segundo conferente. Será que se eu treinar e conferir, vai impedir que alguém equivocadamente, porque ninguém erra porque quer. As pessoas, elas erram porque se passaram, porque está na adrenalina, porque não tem um checklist para ela monitorar, porque ninguém validou. Então, a gente precisa rever isso. Então, principalmente quando uma meta não é atendida, ela precisa ser mais bem explorada, né? Lá aqui a exportação, já vou trazer uma informação para vocês. Ontem eu tive uma reunião lá no Grupo Nigel, que eu achei, porque eles passaram a pauta, e era mais para importação. Eles estão insatisfeitos com alguns pontos relacionados à importação. E eles trouxeram antecipadamente, né, pontuaram isso aí. Né, problema de demora na entrega de performance, problema de cumprimento de procedimento, de rotina, porque houve muita mudança, segundo eles, né, férias de Maurílio, né, uma série de questões. Eles também estavam insatisfeitos com gestão de drawback, né, gerou só um desvio numa informação de cálculo de nacionalização, a parte do ICMS, que Carlinhos esqueceu de incluir armazenagens, eles transformaram isso numa coisa assim, bem gigantesca. Muita coisa feita manual e tal. Mas ela fez um comentário da exportação, que a exportação continua sentindo muita centralização em Newton, né? Então, assim, e essa é uma fala que eu já trouxe, né? Que Newton, ele tem uma competência que o resto do time precisa ter. Não, Valéria, mas Newton até já me deu esse feedback. Não, a gente está treinando, está todo mundo na mesma página, todo mundo já sabe, conhece o processo, conhece processos especiais, todo mundo tem essa competência, todos os analistas têm. Newton já me deu esse feedback. Mas essa não é a percepção do cliente. Então, eu preciso revisar o que é que no meu comportamento está levando o cliente a achar que só quem sabe aquilo ali é Newton. Então, é importante que a gente ouça e foque sempre na mensagem, não na forma como ele está dizendo. E aí, foi uma coisa assim que eu achei super interessante, porque Leandro, que fica à frente de tudo da INPO e da Expo, não tudo da Expo, é Leandro e Felipe, né? Mas Léo, que fica mais no filtro, principalmente da importação, ele saiu de férias. E aí, Dayana absorveu a carteira dele. E aí, ela teve uma série de dificuldades. Mas, gente, esse olhar dela é super importante para a gente. É uma oportunidade de aprendizado, de melhoria. Então, destacar esses resultados anteriores, explorar melhor. E aí, ó, para explorar, a gente precisa se debruçar. Não queiram se ver livres de mim. Vocês podem até dizer assim, eu não sei o que fazer com essa ocorrência aqui. Eu não sei que ação implementar. Vamos descobrir juntos, vamos nos unir e descobrir juntos. Mas não coloque lá qualquer coisa. Não informe qualquer coisa, porque não vai funcionar. Trouxe um indicador agora da importação. Eu tenho muito problema na importação com faturamento, demora no faturamento. A importação, o cliente bota fogo, bota faca no pescoço deles,
para eles desembaraçar a carga, e eles correm atrás, dão sangue, faz tudo o que tem que fazer, desembaraça, um pedido de antecipação de numerário, porque precisa carregar urgente aquela carga, a armazenagem está vencendo, tem que planejar o transporte, mas na hora de faturar, eu tenho problema ainda na importação, porque a importação prioriza essa adrenalina, e ela sempre deixa para segundo plano a faturamento. Então, a gente tem um indicador lá, né? Que é o indicador de faturamento. E aí ele diz assim, no período de agosto a outubro, foram faturados um montante de 255 processos. Eu não estou conseguindo enxergar. Lê aí para mim, Moisés. Você consegue enxergar? No período de agosto, a partir? No período de agosto a outubro, foram faturados um montante de 255 processos. Dentro desse montante, 131 processos foram enviados para faturamento dentro do prazo de 24 horas após o desembaraço da carga, o que representa 51,37%, ficando desta forma fora da meta estabelecida, que é de 100%. Vários fatores influenciaram nesse desvio de meta, como, por exemplo, atraso no envio da fatura para pagamento das taxas locais e atraso no envio de numerário por parte do cliente. Iremos continuar monitorando os desvios e como os motivos sempre são origem externa, iremos avaliar a necessidade de ajuste de meta. Então tá, informou obrigatoriamente o resultado do mês? Sim, 51,37%. Informou que a meta não foi atingida? Sim. E analisou por que ela não foi atingida? Sim. Se não foi atingida, ela destacou os motivos? Sim. Ela disse por quê, né? Atraso no envio de fatura, de pagamento, taxas locais e tal. Mas ela propôs alguma ação porque essa meta não atingiu? Não. Ela só justifica aqui. A importação não tratou do problema, né? Destacar os resultados anteriores e realizar análise comparativa. Também não tem aqui. Ele tinha que dizer, o mês passado, né, atingimos a meta, ou fazer um dado histórico. Ao longo do ano de 2024, tivemos uma média. Você já pensou, se de janeiro a setembro eu não tenho atingido essa meta, eu preciso rever minha meta. Eu preciso rever minha ação. Porque eu estou aqui só todo mês entrando para dizer que eu não atingi a meta, mas eu não fiz nada para mudar isso. Então, a análise, ela precisa, principalmente esses dois últimos itens, que é, se não foi atingida, destacar motivos e apresentar as ações para que no próximo mês você atinja aquela meta. E aí, se eu não atingir, a minha ação não foi eficaz, eu tenho que tentar uma outra ação. Eu preciso me reunir com o grupo, avaliar, porque são muitos processos, muitos clientes. A gente já tem, por exemplo, na importação, e na exportação também, no quesito faturamento, a gente tem lá os desvios, né, data de corte, né, que isso não entra na meta. O que entra na meta é o que está na minha mão, é o que eu posso fazer, é o que eu consigo realizar dentro daquele prazo do que tem que ser feito. Então, aqui também está falhando a análise dos resultados anteriores, as ações porque a meta não foi atingida e uma análise comparativa. Por exemplo, aqui na importação, ela pode explodir para ela entender se o faturamento que atrasa é sempre de um mesmo analista, ou se é o mesmo cliente, ou se é geral, todos os faturamentos do setor atrasam, para saber onde é que eu tenho que atacar. Né? Quando eu tenho um problema, eu preciso mapear ele para saber onde é que eu tenho que, qual é o parafuso que eu tenho que apertar para aquilo não voltar a acontecer. Então, aqui também não foi bem escutado, tá? Vamos agora para um indicador de RH, de Suzana, problemática. A avaliação de desempenho através da descrição de cargos no MyOmega. E aí, Suzana diz aqui, ó. Em 2024, foram programadas 57 avaliações e foram realizadas 100% dessas avaliações. A meta de realização é de 90% do que foi programado. O resultado alcançado em 2024 foi 92,12%. Então, ele informa obrigatoriamente o resultado do mês, ele informa a análise de meta e se ela foi atingida. Ele, não é o caso aqui, que não tenha sido atingida, porque foi atingida. Agora, ela vem aqui destacar resultados anteriores e realizar análise comparativa. Ela diz aqui,
E foi maior o resultado que 2023, que era de 90,89. Houve melhoria no desempenho dos colaboradores e pude perceber maior envolvimento dos líderes na realização das avaliações, bem como dos feedbacks que têm sido estimulados pelo RH, como, por exemplo, a RQ em setembro foi dedicada a esse tema, que foi aquela de carinho e cidade. Então, o RH aqui, ela fechou esse checklist que está lá na sua tarefa de indicador de desempenho, porque ela traz o resultado do mês, ela faz uma análise e informa que a meta foi atingida, ela traz os resultados anteriores para fazer essa análise comparativa, se eu melhorei, se eu piorei, e ela faz uma análise dessa comparação. Então, esse aqui é um bom exemplo para vocês avaliar. Esse indicador de desempenho, ele está sob controle, porque ele está com bom resultado, ou seja, o que ela está implantando de ação está funcionando, né? E aí ela precisa manter só para poder continuar tendo bons resultados aqui. Agora vamos para o indicador de QSMS, de Rosilda Cremilda. Prazo de atendimento de não conformidades, que, na verdade, o indicador é do QSMS, é da gestão do QSMS, mas não está na mão dela, porque não é ela que trata todas as não conformidades. Quem trata as não conformidades é Neymar. Claro que não. Quem trata é cada um de vocês, né? Cada um que é dono da sua não conformidade, que, por favor, se posicione. E aí, a análise de Rosi, eu até sugiro que vocês entrem lá nesse indicador e verifiquem a completude dessa análise, até porque ela não ia ter moral para falar tudo que ela fala, para chorar no fim da auditoria, se ela sequer faz análise alguma, né? Então, ela coloca lá, emitida 2 RNCs no mês de outubro, 100% de atendimento, superando a meta de 80%, meta parcial do ano 100%. Então, só que no detalhamento, ela traz aqui o dashboard com esses resultados. Ela especifica aqui cada não conformidade que teve, qual foi o setor, qual foi a classificação, quem emitiu. Então, ela traz uma série de abordagens aqui que respaldam essa análise. Então, a gente tem uma evidência objetiva, clara e bem detalhada de como é que está se comportando aqui dentro da Ômega o tratamento de não conformidade. Embora, although, in English, que a quantidade de não conformidade aberta ainda é muito baixa. A gente precisa realmente abrir não conformidade, porque a não conformidade, conforme nós já falamos antes, ela gira o sistema, ela traz um fogo, uma adrenalina, porque quando você abre a não conformidade, você precisa ou abrir ou mudar o seu risco, você precisa ou abrir ou mudar seu controle de mudança. Então, ela tem uma abrangência que ela impulsiona a gente para frente. É igual, gente, você tem um problema, seja lá de saúde, seja lá pessoal, seja lá no seu relacionamento, no seu trabalho, e você vai lá, implementa ações para resolver aquele problema, e você continua monitorando, e aquela ação ela vai evoluindo até você chegar num ponto ótimo, que evite que você nunca mais vai passar por aquela situação de novo. Então, essa daqui também é um bom exemplo de análise de indicadores. Vamos agora para o indicador do setor financeiro. Prazo de faturamento. Rochelle e Caio, 2 problemáticos. A análise também, embora o financeiro, eu vou até dizer uma coisa, que eu me surpreendi, porque o financeiro tinha muitos problemas de análise de indicador, viu? Nesse ponto aqui melhorou. Não está ainda do jeito que eu quero, mas melhorou muito. O que é que tem aqui? No mês 10 de 24, foram faturados 190 processos, e o tempo médio para o faturamento do setor financeiro foi 1,38 dias. 26% faturado na meta, 74% faturado fora da meta. Portanto, meta não atendida no mês de outubro, conforme justificativas e ações a seguir. Então, ela informou o resultado do mês, ela informou, agora a gente vai para a análise e para a informação de que a meta não foi atingida. Aí ela diz, conforme relatório anexo, segue medição com muitos registros em atraso.
Esses atrasos estão ocorrendo devido à mudança na forma de faturamento solicitada pelo cliente, pois os mesmos precisam que seja enviado boletim de medição para que seja autorizado o envio do faturamento, acarretando atraso de mais de 24 horas no fechamento, deixando o nosso indicador fora do alcance da meta estabelecida. Não é faturamento fora da data de corte, não. É o seguinte, tem cliente que agora você envia os processos a serem faturados, ele precisa emitir um BM, que é um boletim de medição, e a gente precisa desse input do cliente para poder faturar. E isso está impactando na nossa meta de faturamento. Mas esse, gente, é um dado muito importante, porque a gente precisa fazer uma gestão, alguns diretamente com o cliente. Eu fiz, um desses aqui, por exemplo, a Donado de Maracás, que eu tive que entrar no circuito, a área comercial, para poder rever, porque a gente também não pode, cada cliente chega e traz a sua rotina de faturamento e enfia a bala abaixo da Ômega. Se a gente, agora, por exemplo, a gente teve um cliente, que eu até enviei um e-mail, ele não respondeu, Não, até agora não. que ele enviou um e-mail dia 14 do mês passado, véspera de um feriado, às 17 horas e alguma coisa, dizendo que a partir daquela data, todos os processos só poderiam ser faturados até o dia 15 de cada mês. Quer dizer, como assim ele manda no meu processo? Significa que aquele dia ali, eu já perdi 15 dias e eu vou faturar no dia 1º do mês subsequente, eu ainda tenho que dar 15 dias para ele poder pagar. E ainda ele não pagar na data. Você imagina como isso impacta no nosso fluxo de caixa, né? No nosso fluxo de recebimento. Então, é importante para que a gente possa evidenciar para o cliente o quanto que isso está impactando nos nossos resultados, né? Então, aqui ele coloca, com a mudança do sistema, estaria um tipo de medição que nos ajude a ajustar o cálculo desse indicador, porque claramente ele está superdimensionado, eles não estão conseguindo atingir a média. Fizemos um levantamento dos resultados de 2024 em relação ao ano de 2023 e os resultados alcançados foram os seguintes. Aí aqui ele detalha destaque de resultados anteriores e análise comparativa. Tivemos um resultado de 91% de processos faturados dentro do prazo. Aí ele aqui, eu não vou ler tudo, mas é para vocês identificarem que existe um problema grave. Esse indicador evidencia isso e a gente precisa adotar ação. Essas ações têm que estar registradas e amarradas. Ele coloca aqui datas de corte, emissão e autorização de boletim de medição, entre outros. Sendo assim, para melhor medir e tratar esses gargalos, estamos solicitando TI a criação de um relatório de indicador através da tarefa X, que seja segmentado de acordo com essas mudanças solicitadas pelo cliente, para que a gente possa também evidenciar para o cliente e trazer melhorias para esse processo. Porque quando esse cliente, eu preciso ter identidade e desenhar o perfil de cada cliente. Porque aquele cliente, por exemplo, que me pede antecipação de numerário, se ele tem um modelo desse, eu nunca vou poder antecipar numerário para ele, porque eu vou ficar presa no meu processo dele. Eu preciso verificar o cliente que, por exemplo, eu tenho um prazo de faturamento e ele paga às vezes até antes. Ou aquele cliente que tem uma data de corte agressiva, como esse é o caso que a Cibra está solicitando, porque esse cliente, por exemplo, se eu demoro, eu perco um dia de faturar, isso dá uma virada, às vezes, de 30 dias no meu processo. Porque se eu tenho até dia 15, eu faturo 15, aí eu vou receber dia 1º. Mas se eu esqueci de faturar 15, porque eu estava na adrenalina, e deixei para faturar 16, ele só vai ser faturado 1º, e, por consequentemente, só vai ser pago dia 15. Então, tudo isso impacta nos nossos prazos de recebimento. Então, esse fluxo, ele é um fluxo, hoje, por exemplo, na logística, eu vou falar em relação ao faturamento da logística. A gente, na logística, tem um problema sério no fluxo de caixa, porque a gente antecipa o frete do carreteiro para receber o do cliente, o pagamento do cliente a prazo. Então, se eu, no transporte rodoviário, não faturo em tempo real, emitir o CTE, emitir o documento do evento conclusor, eu não faturo, eu impacto negativamente, não somente o meu recebimento, como também meu fluxo de caixa.
Então, a gente precisa, na Marítime, vamos lá, a Marítime, ontem a gente estava discutindo aqui, que a gente teve uma situação, não estou dizendo que a falha foi da Marítime, tá? Mas é para vocês entenderem a importância da gestão no processo. A gente vendeu um frete para o cliente cotou, a gente passou o valor em dólar e o cliente fechou com a gente. E aí eu realizei o processo, fiz tudo lá direitinho. Eu vou faturar para o cliente hoje, mas eu só vou pagar para o meu agente daqui a 15 dias. Vocês percebem o risco de daqui a 15 dias, aquela taxa que eu apliquei nesse faturamento aqui, ela está uma taxa inferior àquela que eu deveria ter colocado, e isso me gerar um prejuízo financeiro, uma diferença de resultado. Foi o que a gente estava conversando aqui ontem. Teve um faturamento da Copenor, não foi culpa da Marítime, mas eles faturaram e precisaram refaturar. E por algum motivo o cliente pagou o primeiro faturamento, que tinha uma diferença de R$6 mil de um para o outro, por causa da taxa do dólar da remessa que foi feita para o fornecedor. Então, isso é gestão. A gente tem que estar o tempo inteiro pensando o que eu vou fazer, qual o impacto que vai causar, para que a gente possa preventivamente gerir melhor aquele processo. Então, em todas as áreas de importação, exportação, transporte rodoviário internacional, esse impacto também ele é importante, do faturamento, do prazo do faturamento, da velocidade do faturamento, né, da assertividade do faturamento, para evitar prejuízos financeiros e atrasos de recebimento. Vamos agora para a Marítime, que foi esse caso que eu acabei de falar agora. Esse indicador da Marítime é retorno cambial, né, que é exatamente a diferença da taxa de câmbio. Então, a Marítime, ela diz aqui, no mês de outubro, a meta não foi atingida devido às oscilações cambiais e o saldo total do profit financeiro seja positivo. Estaremos verificando semanalmente a taxa cambial para que possa trazer estabilidade por processo. Eles informaram o resultado do mês? Sim. Eles informaram que a análise e a meta foi atingida? Sim. Informou que a meta não foi atingida e informou por que não foi atingida, por causa das altas oscilações da taxa de câmbio. E aí, as ações é que não estão, ele fala aqui que vai verificar semanalmente a taxa cambial. Talvez essa verificação, talvez não, com absoluta certeza, essa verificação não vai ser suficiente para mitigar o risco de um fechamento negativo. A gente, na semana passada, conversou aqui com o comercial e Ana deu uma ideia que eu achei legal, que é só faturar para o cliente quando a gente for fazer o pagamento. Porque, às vezes, a gente fatura, mas a gente faz o pagamento do câmbio depois, o fechamento do câmbio depois. Eu não estou dizendo que é essa a única ação, podem ter outras. Mas, no monitorar semanalmente, não garante que eu não vou ter uma oscilação também grande. Eu preciso mitigar o risco entre o meu pagamento e a taxa aplicada para faturar o cliente. E aí eu preciso ampliar essas ações para que a gente não tenha muito esse problema. Eu sei que no universo de processo, pontualmente nós tivemos alguns prejuízos financeiros. Não é nenhuma coisa que é preponderante nos faturamentos da Marítime. Mas a gente precisa tratar o problema como se... Porque se tivesse uma variação drástica, não sei se vocês se lembram, há muito tempo atrás, a gente tinha uma taxa de dólar, se eu não me engano, 1,6. Eu me lembro só porque naquela época um grupo de amigas planejou uma viagem e eu deixei de viajar com elas porque a gente dormiu com a taxa de 1,6 e acordou com a taxa de 3 e alguma coisa, né? Então, tem coisas, como esse é um mercado volátil e vulnerável, tem coisas que acontecem no mundo que a gente não tem controle, que simplesmente muda da noite para o dia. Então, aqui não tem resultados anteriores, não tem análise comparativa, né? Não tem, ela precisa de uma análise mais profunda, né? Nesse caso aqui, com relação à meta, como é que foi o cenário de janeiro até aqui, embora tenha um profit positivo, mas esse profit positivo, se você tiver um frete com alto valor agregado, um erro desse pode pegar e engolir esse profit positivo todo e, inclusive, trazer prejuízo.
Então, a gente precisa estar com essa atenção e esse olhar, e de se debruçar e conversar junto com o comercial, junto com o Maurício, para poder achar ações que a gente evite que esse tipo de problema aconteça. Então, gente, eu trouxe um pouco de cada um para que vocês possam entender e perceber a importância dessa análise. E agora eu quero trazer que para 2025 a gente possa trazer novos indicadores, né? A gente possa inovar esses indicadores. Usem a inteligência artificial para buscar esses indicadores, né? Eu tenho usado muito e tem muitas ideias interessantes. A gente precisa usar para emissão e análise de performance. Nosso sistema, Maurício está adquirindo um sistema para o agenciamento de carga, a gente já está colocando a Narva para rodar e a gente já está verificando também no rodoviário. E a ideia, o TI já recebeu a missão de integrar todos esses sistemas e a gente poder ter a inteligência artificial para nos dar em tempo real nossos resultados, para que a gente possa adotar ações e não esperar no fim do mês ver, não deu certo. Vamos para o mês que vem ver o que é que vai dar. E aí passa a primeira semana, a segunda, a terceira, na última. Isso quando você não tem um indicador mensal e você só vai fazer ele 3 meses depois. Esqueceu de fazer, não se atentou. Aí quando alguém cobra, vixe Maria, tá aqui, a gente vê direto ali. E o MyOmega, que é o BI, que é barril o quê? Barril interno, ele te entrega, você vai lá e tá lá que você entrou para alimentar aquele indicador, tem um dia, e esse indicador estava atrasado há 3 meses. Então, você não está olhando para o seu processo. A ideia também é mudar esse modelo de gestão, e a gente vai trazer, né, para cada setor uma apresentação dos seus resultados e propostas de ações estratégicas, né, que isso não vai se limitar na reunião de líderes. A gente teve uma, eu vou tentar fazer outra ainda em dezembro, mas ela vai acontecer mensal, e a ideia é que em cada reunião de líderes, um grupo de um setor venha trazer seus resultados do mês, sua proposta de ação, venha compartilhar com a gente, para a gente ir, porque o que eu estou sentindo necessidade é que a gente exercite essa análise de indicadores de uma forma mais intensa e vivencial. E aí a gente vai, de vez em quando, se reunir numa barraquinha de coco ali na orla para conversar sobre os indicadores, para apresentar esses resultados, né, para poder trazer ações, né? Então, que a gente possa, em 2025, mudar esse comportamento de gestão. Que vocês possam olhar para o seu processo e ver o quanto que sua falha de gestão impactou no seu dia a dia, ou trouxe algum prejuízo, ou trouxe estresse para você e para o seu cliente. E através dessa análise, você possa promover as melhorias. Aqui tem um linkzinho, eu não vou abrir, mas eu vou compartilhar com vocês por e-mail, porque foi um artigo que eu achei super interessante, que fala sobre indicadores de desempenho, para que vocês possam dar uma explorada, né, e avaliar aí. Misericórdia, 2h13, eu estou achando que ainda é 1h30. Mas, assim, é um treinamento, esse treinamento ele é extremamente importante, ele é para a empresa inteira, porque a empresa inteira precisa mudar esse conceito, porque a gente não pode entrar o ano de 2025 da mesma forma que a gente tratou nossos resultados em 2024. Então, fica aí para vocês esse treinamento. Eu vou dar só 2 minutos para alguém que quiser falar alguma coisa, antes da gente fazer nossa prece, porque hoje a gente vai fazer, apesar de ser 14h13, porque rezar é preciso e é importante. Então, alguém quer falar alguma coisa, tem pouco minuto para falar. Eu vou falar rapidinho. Gente, o treinamento foi muito claro, foi maravilhoso, né? Você viu as práticas que Valéria nos trouxe, e aquela coisa, né, só reforçando, contar a história real do que aconteceu com aquele indicador. Eu não posso, por exemplo, eu vi casos aqui que o pessoal faz um chamado, digamos, de prazo de faturamento. Você tem que trabalhar o volume total dos processos, não fazer o resultado só naqueles processos que tem, vamos dizer, data normal, prazo de faturamento. Não, tem que incluir o total.
do total de tantos processos no mês, foram realizados, tantos por cento do faturamento atenderam a meta. O restante, coloca lá o número, sempre número, matemática, não adianta a gente vir com suposição. O valor real, 450 processos ficaram fora desse indicador, porque tem data de corte e tal. Ou então, segmentar prazo de faturamento com clientes com data de corte dia 15, segmentar esses indicadores de acordo com essas particularidades, e aí você tem o valor real, e vai trabalhar em cima disso. Se conseguiu faturar aquele processo na data de corte, não conseguiu, tem que dizer, vá direto, feito o processo, né, foi um problema de quem, foi nosso, foi do cliente, escreve lá, que isso aí vai ser material para reivindicação comercial, né, Valéria conversar, o ano conversar com o cliente que tem a data de corte. Tem acontecido várias intercorrências, execução do cliente não atingindo a meta, então a empresa fica no prejuízo, porque vai esperar, né, o próximo dia 15 do mês, vamos dizer assim. Então, é isso, eu falei bem rápido, já conversei com vocês internamente sobre isso, e, enfim, qualquer coisa, estamos a postos, viu? Mas foi excelente, foi bem claro, foi bem transparente, dinâmico, muito bom. Então, gente, a mestra falou aí, vocês obedeçam, avaliem com carinho, porque isso, inclusive, essa questão de gestão de indicador de desempenho, você pode levar para a vida de vocês, para a sua evolução pessoal, de saúde e profissional. Agora eu vou colocar uma musiquinha aqui sem demora, para nós fazermos a nossa prece maravilhosa, para que a gente possa... Todo mundo ouvindo música aí? Musiquinha? Com exceção das pessoas que estão aqui comigo. Não, eu não estou ouvindo, não. Está ouvindo, não? Não. E agora? Peraí. Tá bem longe, tá bem longe. Tá longe, é? Longe é um lugar que não existe. Eu acho que o problema é o seu áudio aí, viu? Vou ver uma coisa aqui. Mas, bom, alguém mais não está ouvindo? Aqui também não estou ouvindo, não. Também não. Ninguém está ouvindo, não. Também não. Tá bom, peraí que eu vou compartilhar, vou achar aqui no YouTube e vou compartilhar, porque a música eleva a nossa vibração, e ela é importante para o processo. Vou botar aqui, rapidinho. Noturno de Chopin. Vamos lá, vou compartilhar, tá? Meu Deus. Todo mundo ouvindo agora? Sim. Sim. Ok. Vou até aumentar a tela para ficar bonitinho para você. Então, Jesus amigos, estamos aqui reunidos em teu nome para celebrar o encontro, o aprendizado, para harmonizar as nossas energias, acalmar o nosso coração, para que o espírito de Natal, de amor, de paz, de generosidade, possa fazer florar em nossos corações. Que a nossa tela mental, nesse momento, possa visualizar um ambiente de paz, de amor. Que pode ser uma praia, pode ser um mar, pode ser um local onde você se encontre, e que você possa se despir metaforicamente, né, das suas mazelas, das suas dores, para que a gente possa se posicionar em estado de prece e de gratidão. Vamos ser gratos pela saúde, pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade do trabalho, pela família, pelo alimento. Muitas vezes, um pouco
pouco gratos nesse processo e que saibamos reconhecer a generosidade, a nossa caminhada, o nosso caminhar. Uma prece aqui que eu vou parafrasear para poder conduzir esse finalzinho aí da nossa reunião. Nosso Pai, que é todo poder e bondade, dá força daqueles que nesse momento passam por alguma dificuldade, alguma dor. Dá luz àqueles que procuram a verdade, para que em seus corações a compaixão e a caridade sejam preponderantes. Dai àquele que viaja, ainda que seja dentro de si, uma estrela guia. Aquele que está em aflição, a consolação. O doente, o culposo. Ao culpado, que ele possa se arrepender. Ao espírito, a verdade. À criança, o guia. Ao órfão, o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre todos nós, para que aqueles que não vos conhecem possam trazer a luz e a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade infinita permita que esses anjos consoladores derramem por toda parte paz, esperança e fé. Nós somos centelhas divinas. Nós somos a tua imagem. E que a gente possa, de alguma forma, ser deuses diante dos desafios, das aflições, daqueles que a gente encontra no nosso caminho sem esperança e em sistema, para que o nosso olhar, o nosso sorriso, o nosso abraço possa levar consolação e paz para esses corações que sofrem. Que um raio e uma centelha do vosso amor possam iluminar o nosso planeta e que possamos estar sempre banhados pela tua bondade infinita. Que o nosso coração e o nosso pensamento esteja em vós e que nossa prece nesse momento se eleve, assim a milhares de outras preces nesse momento se eleve, derramando bênçãos para todos nós, para os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amores, para aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, aqueles que estão sem fé, que estão nas sarjetas, sem um teto, sem um agasalho. E nesse momento do Natal, nesse espírito amoroso, para todos aqueles cheios de gratidão e de alegria, colocamos um ponto de consolação nesse ponto de hoje. Estaremos aqui na próxima quinta, se Deus quiser, há de querer. Um ótimo dia para vocês. Tudo de bom. Beijo. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde.